Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. Sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação e pesquisa da Faculdade São Leopoldo Mandic. Estamos aqui no nosso Mandicast. E neste Mandicast de hoje nós vamos falar sobre canabinoide. Você já deve ter ouvido falar sobre isso em algumas notícias por aí de veiculadas. O canabinoide, pessoal, é uma molécula presente dentro da cannabis sativa, que é a popular conhecida como maconha. O canabinoide ele é muito utilizado como um fitoterápico para diferentes doenças. E esse tema, o canabinoide, o uso do canabinoide para o tratamento de algumas doenças, ele gera muita polêmica, justamente por esta molécula estar presente numa planta que é a cannabis sativa, que é a maconha, que nós conhecemos como uma planta que tem alguns efeitos psicoativos. Então, para nós conversarmos sobre essa molécula, o canabinoide, o canabidiol, quais são seus usos, o que é possível hoje e talvez desmistificar um pouquinho esse tema, nós convidamos aqui a professora Ana Gabriela Batista. Muito obrigado, Ana. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Um grande prazer estar aqui com vocês. A Ana é uma pessoa que tem grande experiência nessa área, ela é pesquisadora na área de cannabis medicinal, ela atua na área técnica e como perita judicial junto a essas terapias com canabinoide. Ana, como que os canabinoides auxiliam no tratamento das doenças? Olha, Marcelo, é muito interessante essa pergunta, porque esses compostos da planta, né, os canabinoides que a planta cannabis sativa produz, eles atuam em diversas formas no nosso metabolismo. Temos vários receptores espalhados em todo o nosso corpo, onde é conectado quando é suplementado com esse extrato da planta. A gente suplementa, o paciente suplementa, e essa suplementação faz conexões dentro do nosso corpo. Então, atua tanto nos órgãos, como também no nosso sistema nervoso central, podendo auxiliar em diversas alterações clínicas. E quais são as doenças que podem ser tratadas com o canabinoide? Então, como a gente tem receptor espalhado pelo corpo todo, e nós temos também dentro do nosso corpo um sistema endógeno, que é o sistema endocannabinoide. Esse sistema é nosso, fisiológico, que produzimos os nossos endocannabinoides. E a planta produz os fitocannabinoides. Então, esses fitocannabinoides da planta, eles fazem, né, um mimetismo molecular com os nossos endocannabinoides. Então, como a gente tem essa produção, e a planta também tem, e quando a gente tem alguma alteração clínica, alguma doença, ou algum sintoma por algum processo inflamatório, alguma desordem metabólica, e é suplementado com esse composto da planta, a gente vai observar no paciente uma melhora clínica efetiva. Então, algumas alterações clínicas, hoje, observamos um potencial terapêutico dos canabinoides. Claro que existem alterações clínicas que a gente tem mais evidência, com maior impacto científico, e outras menos, porque precisa, né, ter pesquisa aí, um tamanho grande aí de amostra com um certo tipo de produto para a gente poder melhorar as evidências. Mas podemos tratar muitas alterações, como as doenças neuroinflamatórias, né, neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, alguns tipos de demência. Também nas crianças pequenas que apresentam um quadro de autismo, também epilepsia é muito tratada. Epilepsia acho que é o que é mais tratado com canabidiol e com os canabinoides no mundo todo. Mas o potencial da planta é muito grande. As dores crônicas também, os canabinoides eles têm um potencial em melhorar, né, a inflamação e também mexer no limiar de dor no sistema nervoso central. Então, também os pacientes de dor, pacientes oncológicos que fazem quimioterapia, né, e tem efeito colateral dos quimioterápicos, podem também se beneficiar com esse tipo de terapêutica, né? Então, a área da cannabis, ela é muito ampla exatamente pela nossa anatomia, por termos muito receptores e muitos locais onde é conectado esses fitocannabinoides, esses fitocompostos da planta, e o paciente pode ter uma melhora de muitos sintomas, melhora de dor, melhora do sono, melhora do foco, da concentração, melhora comportamental,
pacientes que têm labilidade emocional, alteração de comportamento, né? Então, tem um potencial como estabilizador do humor. Então, dentro de uma gama muito grande de patologias e sintomas, a terapia com canabinoide pode ter aí um potencial terapêutico. Legal, parece que ela tem uma ação muito bacana aí para diferentes doenças. Mas sempre que a gente fala de canabidiol, de canabinoides, existe uma grande polêmica, né? E talvez até em grande parte em função de dúvidas, né? E de ter essa molécula vindo de uma planta como a maconha que tem aí efeitos psicoativos, né? Como que está essa regulamentação no Brasil e no mundo, a utilização? Já podemos usar livremente no Brasil? Dá uma explicada para a gente, por favor, como que está essa parte de regulamentação e toda essa... É possível a utilização do canabinoide no Brasil atualmente? Sim, com certeza. Isso é muito bom a gente falar sobre esse tema, porque muitas pessoas, muitos pacientes chegam no consultório e acham ainda que é proibido e parece que ficam numa situação com medo de conversar sobre, achando que existe alguma proibição. O Brasil não tem nenhuma proibição para o uso medicinal de terapia com canabinoides, com o canabidiol e também todas as outras moléculas. A gente não tem nenhuma situação que impeça desde 2015. Então, em 2015, a Anvisa lançou uma RDC facilitando o acesso a esse tipo de produto no Brasil por importação. E depois, conforme isso os pacientes foram necessitando, outras formas de acesso hoje temos, como também os produtos que existem na farmácia. Desde 2019, tem uma outra RDC, que é a 327, onde esses laboratórios têm autorização sanitária para vender esse tipo de produto na farmácia, nessas farmácias comuns, né, que conhecemos, que andamos aí na rua, e temos várias farmácias onde o paciente com uma receita controlada consegue ter acesso. A via importação, a receita não é controlada, tá? Uma receita simples. Mas via farmácia convencional, o paciente precisa da receita controlada, precisa apresentar a receita e retirar o produto. Com essa relação, né, que a molécula, o canabinoide e o canabidiol tem com a maconha, acho que deve ser uma pergunta e uma dúvida frequente. É possível uma pessoa que faz uso do canabidiol ficar dependente químico ou ter algum tipo de efeito colateral como aqueles encontrados na maconha ou fumar uma maconha, por exemplo? Olha, essa pergunta é muito boa, viu? Porque isso fica um pouco confuso para quem não está engajado em estudo nessa área, mas a planta, o canabinoide que tem um potencial maior psicotrópico é o THC, o tetraidrocannabinol. Então, esse composto, ele mexe, né? Ele tem esse efeito psicotrópico e ele pode, sim, em doses altas, em produtos com alta concentração e por um tempo, né, de uso, pode causar, sim, dependência. Mas grande parte das alterações clínicas, os pacientes não precisam de doses tão altas do THC, como também, muitas vezes, eles fazem uso metade do vidro é CBD, metade do vidro é THC, numa proporção que chamamos de 1:1. Então, esse tipo de proporção tem uma ação muito interessante metabólica, porque ao mesmo tempo que os canabinoides, quando eles estão dentro do frasco do produto em níveis diferentes, eu tenho bastante canabidiol e só um pouquinho de THC, esse pouquinho de THC não vai dar o efeito psicotrópico, mas ele vai potencializar o CBD a ter uma ação terapêutica. E quando eu coloco eles na mesma miligramagem, 1:1, o efeito psicotrópico do THC, ele pode ser diminuído com o efeito do CBD. Então, o CBD, ele acaba melhorando esse efeito psicotrópico do THC, onde não atrapalha nessa parte relacionada à dependência. Psicoativo, todas as moléculas que têm conexão e têm receptor no sistema nervoso central, elas são psicoativas, mas é diferente o efeito psicotrópico que temos do THC
comparado com o CBD. O CBD, o canabidiol isoladamente, ele não tem como causar dependência. Certo. E hoje, o que é utilizado para os tratamentos de diferentes doenças, ela pode ser tanto só o canabidiol puro, ou também associado com certa quantidade de THC, ou não, é só um ou só outro? É exatamente isso como você colocou. Temos várias formas de utilizar. Os produtos derivados da cannabis não têm um padrão de miligramagem, igual a gente tem nas medicações sintéticas, né? É de 500 mg ou é 750 mg. Não é dessa forma. As proporções, elas podem ser variadas conforme o produtor, o fornecedor, conforme a marca do produto. Então, o produto pode ser somente isolado de canabidiol, ou pode ter todos os outros compostos. A planta, ela tem mais de 500 compostos. Só de canabinoides, nós temos mais de 100 canabinoides descobertos, né, cientificamente. Então, o produto, ele pode ter todos esses compostos em níveis diferentes de miligramagem, tendo mais CBD e um pouquinho de THC, ou mais THC e menos CBD. Essas formulações, elas são muito variáveis. E a indicação do tipo de formulação vai depender da situação do paciente. Qual é a queixa principal desse paciente? O que eu gostaria de melhorar? E define conforme a anatomia, a localização anatômica dos receptores. Então, os receptores que têm mais afinidade para CBD estão numa região e para THC em outra região. Apesar dessas regiões também, elas também apresentarem nos dois, tanto no CBD quanto no THC. Então, pode ocorrer também competição entre o CBD e o THC quando a gente utiliza o produto na mesma, um para um, né? Metade CBD, metade THC. A gente fala muito de CBD e THC, mas temos muitos outros canabinoides, né? Algumas moléculas mais recentes, como o canabinol, que é o CBN, a canabigerol, que é o CBG, são moléculas que foram mais desvendadas recentemente, porque CBD e THC é estudado desde 1940, 1942, e essas moléculas são mais recentes, onde mais produtos agora estão chegando com essas moléculas, e hoje, né, nós que estudamos, somos da área de pesquisa, conseguimos entender a ação dessas moléculas no corpo da gente. Então, aproveitando esse gancho, dá um overview para a gente de como que os canabinoides, eles atuam no nosso organismo de uma forma genérica, assim. Olha, nós conseguimos muitas conexões, né, no nosso corpo como um todo. Então, muitas vezes o paciente toma um óleo rico em CBD, com um pouquinho de THC, né, num produto full spectrum. Quando eu falo full spectrum, é um produto que tem todos os compostos. Ele não é isolado de canabidiol. Então, esse produto full spectrum, ele tem uma riqueza de composto. Então, o paciente pode melhorar o sono, então atuar na qualidade do sono do paciente, entrar na fase, né, 4 do sono, onde o paciente tem um descanso maior. Então, é muito comum que mulheres que apresentam um quadro de fibromialgia, elas acordam fadigada, acordam cansada, parece que lutou a noite toda. Então, essas pacientes, quando usam um produto derivado da cannabis com uma concentração maior de CBD, elas acordam melhor, né? Se sentem melhor, se sentem mais dispostas quando acordam. Então, pode melhorar também a dor, pode melhorar a resistência insulínica. Isso é uma situação que temos muito, né, na população mundial. As pessoas hoje têm muita resistência insulínica. Então, temos uma tendência a ter diabetes, principalmente tipo 2, né? Então, os canabinoides podem atuar porque nós temos receptores no pâncreas que interferem nessa regulamentação, né, essa regulação do órgão, né? Então, podemos também melhorar no sistema nervoso central. Então, aquele paciente que está tendo alteração de memória, de concentração, de foco, paciente às vezes que é hiperativo, que ele começa muita coisa e não termina nada. Então, os canabinoides podem trazer, assim, para o centro, um equilíbrio para essa pessoa, né? Então, a estabilidade do humor. Então, quando a gente se irrita muito rápido, qualquer coisa é o gatilho para te estressar? É uma pessoa que xinga num trânsito, alguém que responde alguma coisa para você na rua, no elevador, e você logo se irrita?
o paciente que toma um produto rico em CBD, em canabidiol, ele até se irrita, mas ele nem leva isso para frente. Então, ele nem vai responder mal ou xingar uma pessoa no farol, porque ele já é mais assim calmo, ele já fica mais centralizado. Ele traz a gente para um equilíbrio. Os produtos derivados de cannabis, quando são suplementados no nosso corpo, nosso metabolismo, eles trazem a homeostasia. A homeostasia é o equilíbrio metabólico. E aí, para finalizar, você falou mais no começo ali que aqui no Brasil já está sendo vendido também em farmácia e que precisa de receita. Quem pode receitar o canabidiol para pacientes? Olha, essa pergunta, ela é boa, porque o Brasil tem uma situação diferenciada, né? Porque via importação, quando a gente fala em importação, que a gente tem essa autorização da Anvisa, essa RDC da Anvisa desde 2015, a Anvisa ela não classifica o profissional que pode prescrever. Então, via importação, hoje no país, é muito utilizado, prescrito por médicos de todas as especialidades, profissionais da odontologia, de todas as áreas de atuação, né, da odontologia, e muitos profissionais da nutrição, nutricionistas, que acabam utilizando a cannabis como fim terapêutico no consultório para os pacientes. Já quando pensamos na farmácia, hoje, ir lá na farmácia comprar com a receita controlada, essa RDC 327, a Anvisa deixa bem claro que tem que estar cadastrado no Conselho Regional de Medicina. Então, para esse tipo de compra, por enquanto, a Anvisa ficou de avaliar e refazer, rever esse regulatório. Depois que foi publicado, tinha 3 anos para essa revisão, e a Anvisa vai fazer essa revisão. Não sei se a Anvisa vai mexer nessa situação, mas por hora, somente médicos que estão autorizados para esse tipo de produto, para assinar e carimbar a prescrição via farmácia convencional. Legal. Ana, muito obrigado por essa explicação aqui sobre esse tema, um tema, de certa forma, aí até que traz paixões, né, que é relativamente polêmico, mas muito importante, né, porque é uma nova forma de potenciais tratamentos para diferentes doenças de uma molécula que está presente numa planta, essa molécula chamada canabidiol. Muito obrigado pela sua explicação para a gente, Ana. Muito obrigada, eu que agradeço. Então, pessoal, se você gostou do nosso Mandicast, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic e também no Spotify. Um abraço!